Síndrome de Arnold-Chiari. Você sabe que doença é essa? Não? Eu também não sabia. Vamos conversar sobre ela? Olá, gente linda! Bem, hoje eu quero falar para vocês sobre a doença, minha doença, Síndrome de Arnold-Chiari, ou má formação de Chiari. Dr. Arnold e Dr. Chiari foram as pessoas que investigaram essa doença e aí foi denominado então Síndrome de Arnold-Chiari. Bem, antes de falar sobre essa doença, eu quero contextualizar a minha história, porque eu já sentia dores de cabeça, fortes dores de cabeça, dor na cervical, formigamento. Então, esses sintomas, eles eram presentes na minha vida. Só que eu nunca busquei ajuda, nunca fui ao médico. Me automedicava e beleza. Mas no ano de 2016, especificamente no momento em que eu estava assim, estudando bastante, trabalhando legal, com vários planos, essas dores se agravaram. Passaram então para o meu braço direito, fui perdendo força, comecei a apresentar derrames na visão, sabe quando estoura a veinha e aí sai aquele sangue? Comecei a apresentar esses derrames e, claro, fortes dores de cabeça, dor na cervical. Então foi quando eu estava no momento, na semana que eu ia viajar para Portugal, que eu ia apresentar minha dissertação de mestrado lá. Então naquela semana, minha mãe veio passear aqui, precisava ir ao médico e eu aproveitei, minha mãe foi ao médico e eu passei também, era um ortopedista. E aí lá o Dr. Akimoto falou, olha, vamos fazer uma ressonância para ver, porque pode ser aqui na cervical, né, às vezes é uma hérnia cervical. Fui, fiz a ressonância e nessa ressonância deu o diagnóstico de Síndrome de Arnold-Chiari. Ele me encaminhou então para o neurologista, mas fui viajar, fui para Portugal, fiz o que eu tinha que fazer. Passei mal lá, tive dores, mas quando eu voltei, já aquela dor que estava no meu braço, aquela fraqueza que estava no meu braço, e começou a passar para a perna. Aumentou para a perna essa fraqueza, eu já comecei a ficar com dificuldade de andar, com falta de equilíbrio, coordenação. E aí eu fui encaminhada então para um outro neurologista, que é um neurocirurgião, Dr. Elvércio, que ele olhou o meu diagnóstico e conversou comigo sobre essa doença e mostrou para mim qual era a real situação, que era uma doença rara, congênita e que eu precisava fazer uma cirurgia. Na hora eu fiquei pasma, né, porque eu nunca imaginei uma coisa dessa, a gente nunca imagina uma doença dessa, né? Foi quando ele me explicou então, que doença é essa? Ela é má malformação porque quando eu fui gerada na barriga da minha mãe, naquela formação, a base do meu cérebro, falando cientificamente, é bem na fossa posterior occipital, então fica bem aqui atrás. Na base do cérebro a gente tem o cerebelo e as amígdalas cerebelares. Então elas nasceram deslocada, rebaixada. É como se algo puxasse o meu cerebelo para dentro desse canal que a gente tem aqui, bem aonde começa a medula espinhal. Esse buraco ele é chamado de forame magno. Então a base do meu cérebro nasceu rebaixada, nasceu ali puxado, como se fosse alguém puxando e comprimindo esse espaço. É como se ele não coubesse dentro da caixa do crânio e aí ele fosse empurrado. Estava comprimindo tanto a medula quanto o fluxo licórico. Nós temos um líquor que chama líquido cefalorraquidiano e esse líquido ele traz proteínas, ele tem nutrientes, ele tem açúcar e ele serve também como um amortecedor, passa pelas meninges que ficam ali no cérebro da gente e faz um caminho pela medula espinhal e volta. E ele estava então dilatando a minha medula. O líquor não estava fazendo o fluxo correto, o fluxo normal, então estava prejudicando a minha medula. A medula é responsável por mandar os impulsos nervosos para os nossos músculos e responsável pela nossa coordenação dos braços e das mãos. Por isso eu estava então com aquele formigamento, com aquela dor, com aquele falta de força, fraqueza muscular. Então estava atingindo a medula espinhal e atingindo também a pressão intracraniana. Eu estava com um aumento da pressão intracraniana porque o fluxo ele não estava correndo normal, né? Tem crianças que nascem assim, ela tem até a hidrocefalia, porque daí existe um aumento de líquor na cabeça, existe uma compressão
então essa criança também nasce com uma má formação. E no meu caso, o derrame então ocular foi por conta disso, por conta da pressão, do aumento da pressão intracraniana. Então ele disse: o que é preciso fazer, Jane? Olha, é uma cirurgia que é complexa, mas ela funciona dessa forma. A gente tem que abrir aqui atrás a cabeça, descomprimir. O que eles fazem? Eles removem um pedaço do osso do crânio, às vezes até o osso das vértebras aqui cervical, para abrir esse espaço. Porque o cerebelo, eu nasci com ele estava no lugar errado. Então o que ele faz? Tem que abrir esse espaço, abrir então todo o sistema nervoso ali, fazer essa descompressão. E eu tinha ainda uma seringomielia, que é esse líquor, ele forma então como se fosse uma substância ali na medula. Então tem que tirar esse líquido por meio de um catéter. Então precisava fazer essa cirurgia também por meio de um catéter. E aí quando eu recebi essas informações, eu falei: poxa, tô bem, assim, com minha cabeça funcionando, várias coisas, vários planos. Então caiu como uma bomba na minha cabeça, da minha família, que precisava fazer essa cirurgia. E ele foi muito sincero comigo, foi muito profissional, muito humano também, porque quando você recebe essa notícia, você fica preocupada, porque você vai pesquisar a fundo essa doença. Tem casos que a pessoa não descobre rápido, não tem esse diagnóstico precoce e ela fica tetraplégica, não consegue deglutir porque vai atingir todos os músculos e ela fica cega. Então, é uma doença, ela é como se fosse degenerativa se você não descobre rápido. Se descobre rápido, faz a cirurgia, tem que fazer esse acompanhamento. Mas, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu depois dessa cirurgia. A primeira cirurgia, então, depois que eu recebi esse diagnóstico. Como é que aconteceu? Como foi? Como é que foi a minha vida até chegar aqui? Eu estou aqui e fui salva, primeiro graças a Deus, mas também os médicos, doutor, que eu já disse para vocês, neurocirurgião, ele me salvou. Então eu quero contar para vocês como continua essa história. Quero compartilhar essa minha história com vocês. Porque hoje eu estou aqui e estou falando com vocês, motivando vocês cada dia mais. Tá bom? Quero que me acompanhe, não esqueça de compartilhar se você gostou e dê o seu like, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.